E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Estamos começando aí a nossa quarta aula do curso Oficina de Casamento. E eu inicio essa aula lendo o capítulo 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. É o chamado O Amor é o Dom Supremo. Diferente talvez do que você possa pensar ou ter ouvido por aí, esse trecho foi gravado por um cidadão chamado Renato Russo, uma música que, se eu não me engano, é Monte Castelo, e ficou conhecido esse trecho como se fosse algo dele, uma composição dele, mas não tem nada a ver com isso, né? É uma composição do Espírito Santo através de São Paulo, que buscava resolver os problemas de super espiritualidade que viviam os coríntios, né? E ele fala que o exercício de todos os dons da vida deve ser feito através do amor. E isso é muito, muito importante, porque se na vida a gente não vive o amor, não o tem e não o vive, nós somos como um sino que retine, que bate, né? É um som feio, um som de ferro batendo em ferro. E se nós vivemos sem amor, nada somos. Viver em Deus é viver no amor. Isso é ponto pacífico para todos os cristãos, né? Mas eu gostaria de especificar um pouco esse conceito nessa conversa que a gente vai ter hoje, a partir da realidade do casamento, né? Dizer eu te amo, amor, I love you, PS, I love you, né? Como tem no cinema, na música, é muito fácil. Agora, você já pensou nisso, em como que você coloca o amor em ação? Sim, amor deve ser colocado em atividade. Na verdade, nós só conseguimos realmente fazer com que uma outra pessoa entenda que nós a amamos a partir de ações.
dizer da boca para fora, dizer eu te amo só no discurso, pode virar no máximo poesia, o que transforma efetivamente a vida de uma pessoa, do nosso cônjuge, da sua esposa, do seu marido, da sua noiva, do seu noivo, é quando você coloca o amor em ação. Bem, de onde que nós vamos partir? Né? O amor faz parte também, ele é comunicável. Na última aula que a gente conversou, eu falei sobre a arte da comunicação. Né? Você tem que ser capaz de falar e ouvir. Fazendo um breve resumo das duas últimas aulas, umas regras áureas para você relembrar. Primeira regra áurea: não se esqueça de criar tempo um para o outro e se divertir juntos. Ou seja, você, seu namorado, sua namorada, seu noivo, noivas, sua esposa, seu marido, achem tempo juntos de qualidade e se divirtam. Segunda grande regra importante no casamento é: continue falando e continue ouvindo o outro. Isso é muito, muito importante. Agora, nós vamos falar então sobre como colocar todo esse romance, essa ideia de amor em ação. Primeiro que eu não pretendo ser original, né, no que eu vou dizer aqui, e até por isso, para dizer a fonte onde eu estou me inspirando, estou passando para vocês esse conceito. Existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Ele é um best-seller entre cristãos evangélicos, especialmente. Ele fala ali sobre o fato de nós sermos capazes de comunicar amor de uma forma compreensível, em termos de atitude. E é muito legal porque você pode aplicar em todas as áreas da sua vida. Esse livro já teve vários spin-offs, como se chama, né? As 5 linguagens do amor para crianças, para adolescentes, para solteiros, 5 linguagens do amor no trabalho, enfim, teve vários livros que surgiram a partir deste. Né? E eu vou disponibilizando aqui, tanto no e-mail quanto lá no Facebook, esse arquivo com esse livro, As 5 Linguagens do Amor, do Dr. Gary Chapman, né? Que eu tinha citado já na primeira aula, na apresentação. O Dr. Gary Chapman ele nos diz o seguinte, que nas pesquisas dele, ele percebeu que existem expressões, né, algumas expressões são como linguagens, né, para comunicar amor. Né? E para cada um de nós, né, existe uma linguagem do amor que comunica o amor de uma forma mais efetiva que a outra. Né? Eu vou explicar, depois eu vou sumarizar assim, essas 5 linguagens para você entender. Mas tenha como pressuposto o seguinte: geralmente a nossa linguagem do amor é diferente da do nosso cônjuge. Né? E é muito comum tentar comunicar o amor da maneira que nós entendemos e queremos receber. Você gosta de... Né? E às vezes é um erro da gente. Né? A gente está acostumado com uma linguagem do amor, com um jeito de se sentir amado e pensa que o outro também gosta dessa forma. E não é assim. Dentro daquela ideia de que você tem que conhecer o seu cônjuge, conhecer o seu noivo, o seu namorado, você tem que conversar com ele sobre isso, sobre o que ele gosta, prestar atenção em como ele se sente amado. Vou explicar melhor para você agora como é que você vai descobrir essas expressões de amor que são mais importantes para o seu cônjuge. E é muito legal porque é uma tarefa de autoconhecimento importante. Aí você vai me dizer assim: pô, Gustavo, já tem tanta coisa para a gente saber um do outro, alguma coisa, mais esse negócio de linguagem do amor. Olha,
casamento dá trabalho. Foi o que eu falei no começo do nosso curso. Romance é fácil, você está na pilha da paixão e tudo é lindo, tudo é maravilhoso, você atravessa a cidade para ficar com ela, você se empiriquita toda para ver ele, e é uma coisa assim que você faz aquilo sem pensar, você está nas nuvens. Só que, sob muitos aspectos, esse é um processo químico, emocional, que a paixão termina, a média pode durar de 6 meses a 1 ano e meio, no máximo, e aí você tem o desafio de amar, de escolher fazer o bem e querer o bem daquela pessoa, conscientemente. Quando você começa a ver os defeitos dela, quando você começa a ver que ela é uma pessoa difícil, enfim, você tem o desafio de amar. Mas existem meios de você identificar esse amor e demonstrar o amor. Né? E isso desses meios que eu quero te falar agora. Né? Existem o que nós chamamos de 5 linguagens do amor. Primeira linguagem, palavras de afirmação. Segunda, qualidade de tempo. Terceira, receber presentes. Quarta, formas de servir. E quinta, toque físico. O Dr. Gary Chapman diz que existem muito mais do que essas, mas essas 5 linguagens são as que ele conseguiu captar com maior facilidade. E é legal porque é possível identificar nas pessoas que se sentem amadas, muito mais amadas, quando você utiliza uma dessas linguagens. Vou lhes dar um exemplo. Eu tenho trabalhado com uma pessoa que é um cavalheiro, e ele disse: Gustavo, às vezes as pessoas... Uma vez ele me contou uma história sobre como ele fez para ser bem atendido numa repartição pública aqui numa das cidades da Serra Gaúcha, e ele disse que ele chegou na frente da funcionária, no protocolo, a funcionária parecendo assim extremamente enfastiada com o próprio trabalho, e ele calmamente, vendo que ela era uma menina bonita, bastante rechonchuda, bastante gordinha, ele disse, ela entregou o que havia para ser protocolado e aproveitou e lhe deu uma palavra de afirmação. Disse: olha, muito obrigado pelo teu serviço, parabéns, viu? Eu agradeço você por ter me atendido tão bem e por você ser uma pessoa tão bonita. Ele me contou que desde aquele dia, essa pessoa que o atende no protocolo nunca mais esqueceu o nome dele, e sempre que ele chega, ela o recebe com um sorriso no lábio. Por que isso? Todo mundo, nem todo mundo, mas tem gente que, a boa maioria das pessoas gosta muito de ser elogiada, de ser afirmada, de ser apreciada. Né? E essa é uma das primeiras linguagens que a gente tem que aprender, que é a palavra de afirmação. Né? As palavras têm um poder enorme sobre nós, gente. E sobre o seu cônjuge ainda maior. Né? Esse poder ele pode engrandecer, fazer ele florescer, ou pode diminuir e esturricar um processo na vida dele. Né? Muitas vezes, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Né? Pense 2 vezes antes de falar. Lembra da arte da comunicação? Ouça bastante, fale, seja tardio em falar, mas fale de forma agradável. Deixa eu ler um texto para vocês que está lá nos Provérbios de Salomão. Diz assim: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos.
Isso está lá em Provérbios 16, versículo 24. A palavra que a gente dá a alguma pessoa, nós temos que tomar muito cuidado sobre o peso e o poder que elas têm, quanto mais para aquela pessoa mais próxima, que é o nosso cônjuge. Procure, para aprender essa linguagem, para fazer com que ela funcione, procure dar para ela palavras de apreço. Quantas vezes você já disse para seu noivo, para sua esposa, que você aprecia a comida que ela faz, que você se alegra pelo trabalho que o seu que você se alegra com o trabalho que o seu marido faz, né? Se você é uma pessoa que, por exemplo, voltou para o lar e vive exclusivamente para cuidar das coisas domésticas, o seu marido ele sai para trabalhar, né? Muitas vezes, né? Se ele não trabalha em casa, ele sai. Mas mesmo assim, se ele ajuda a sustentar a casa, quantas vezes você já deu uma palavra de apreciação reconhecendo isso? Esse tipo de palavra, que é uma palavra de afirmação, uma palavra de encorajamento, de gentileza, é uma palavra de afirmação, uma linguagem do amor importante, né? Um desdobramento sobre a questão das palavras de afirmação é quando você é capaz de dizer por favor. Aqui em casa a gente tem ensinado as crianças a dizer por favor. Senão elas acham que você está à disposição para servir a qualquer momento, né? E acham que tudo é muito... está tudo à disposição deles e na verdade não está. E assim é com o nosso cônjuge. Você tem que aprender a pedir ao invés de exigir. Já pensou nisso? Na forma como você está tratando o seu cônjuge? A forma que você conversa com ele? Ele não é propriedade sua. Ele deu o seu consentimento para casar com você. Então, um homem que não sabe tratar direito a sua esposa, a esposa que não sabe tratar direito o seu marido, ele vai ter problemas. Ele não vai saber comunicar amor, especialmente se a palavra de afirmação for a linguagem principal do cônjuge, né? Para algumas pessoas, a gente ouvir palavras de afirmação, de gentileza, de afirmação, é como se chegasse num oásis no meio do deserto, sabe? Quantas vezes aquela expressão, quando a gente ouve uma frase boa, pá, ganhei o meu dia. É isso que acontece às vezes, né? Quando se tem palavras de afirmação. Então essa é a primeira linguagem, importante linguagem do amor, que coloca o amor em ação, que é palavras de afirmação. Segunda linguagem, receber presentes. A gente está chegando em uma época de festas, né? Esse vídeo está sendo gravado na época da Páscoa. Muito possivelmente você vai receber presentes. As crianças gostam muito de receber presentes porque elas são símbolos visuais de amor, né? Isso é interessante, né? Essa expressão do amor é talvez a mais fácil de aprender, mas talvez nós tenhamos que mudar um pouco a nossa atitude, né, em relação a como que nós produzimos esses presentes. Por quê? Porque a pessoa que gosta dessa linguagem, você tem que despender dinheiro, né? Claro, você tem que lidar com sabedoria com o seu dinheiro, mas ele está aí para ser gasto. E nada melhor do que gastar o seu dinheiro em algo importante como fazer o seu cônjuge feliz presenteando. Essa é uma importante linguagem do amor, né? Geralmente a pessoa que dá presentes, né, e que gosta de receber presentes, ela não fica às vezes pensando no ato, no valor do presente em si, né? O presente pode ser até barato, mas quando a pessoa recebe esse presente, ele tem um valor enorme,
né? Então, assim, quem gosta dessa linguagem, ele não precisa esperar para se sentir amado. Ele pode receber um presente assim a qualquer tempo, sem ocasião especial. Se você tem uma pessoa, conhece uma pessoa que a linguagem do amor dela é receber presentes, não esqueça dela. Diz, olha, eu estive passando, sei lá, se você viaja muito, traga uma lembrança. Se você esteve num local especial, leve alguma coisa para sua esposa, para o seu marido. Né? Lembre-se disso de vez em quando, mande um buquê de flores para sua esposa. Né? Esposa, vez por outra, presenteie o seu marido com algo que ele goste. Né? Demonstre o seu amor por ele mesmo. Né? Descubra aquilo que o seu cônjuge gosta. Claro, algo que esteja dentro do seu orçamento, mas procure. Terceira linguagem do amor, importante, o toque físico. Talvez é uma das mais conhecidas, né? Porque assim, relacionamento tem a ver com relar, né? Como diz os portugueses. Você tem que tocar a pessoa, né? Todos de alguma forma demonstram amor tocando, fazendo carinhos, afetos e tal. O toque físico é um poderosíssimo comunicador de amor no casamento. Muitas vezes o toque pode falar mais alto do que as palavras. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você começa, não sei se é com vocês, mas comigo quando você começa a discutir com a sua esposa, com a sua noiva, enfim, com o seu marido, é muito comum você ficar longe dele. Você não senta perto dele para discutir alguma coisa. Você fica longe. Por quê? Porque o toque, às vezes, o ato de querer tocar é o ato de aproximação, de querer intimidade. Né? Quando a gente está brigando com alguém, a gente prefere ficar longe. Né? E afastar quer dizer, olha, você não está perto de mim, eu não quero nada com você. E a gente tem que criar um pouco dessa compreensão de que muitas vezes tocar uma pessoa pode falar muito mais alto daquilo que vocês estão querendo passar, né? Às vezes mais forte que um discurso, né? Isso pode assumir assim, várias formas, né? Dar as mãos, colocar o braço em volta dos ombros ou da cintura, um beijo, um abraço, andar de mãos dadas, esfregar no outro ao passar, uma massagem nas costas, né? Enfim, podem também ser no momento certo, né, aquelas preliminares, né, de fazer amor e tal. Algo que é interessante, né, já que eu toquei nesse assunto, né, o toque sexual e o toque não sexual são importantes. Não existe só toque sexual. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. É lógico, sabe? Não é tão lógico assim. Homens e mulheres funcionam de forma diferente. Né? Aqui o discurso vai longe do que as feministas gostam, mas eu não estou nem aí para elas. Né? Para muitas esposas, o toque, os sinais de afeto têm muito pouco a ver com sexo, gente. Então a sua esposa ela precisa ser amada, não necessariamente fazer sexo todo dia. Né? Tem a ver com casamento. Eu estava conversando com um amigo hoje, dizendo que casamento muito pouco tem a ver com sexo. Resulta nisso, mas ele não vive disso. Tem a ver com sacrifício, com cuidado, com proteção, com amor do marido para a esposa. E a gente tem que levar isso em conta, que você precisa abraçar mais a sua esposa, beijá-la mais, fazer carinho mais vezes, né? Sem pensar necessariamente na questão sexual lá na frente. Para o homem, muitas vezes o toque é simplesmente uma parte da excitação sexual. Só que você tem que ser capaz
de aprender a tocar de uma forma não sexual. Exercitar o domínio próprio, você homem, e tocar a sua esposa com afeto, com carinho, de uma forma não sexual. Esse é um desafio importante, viu? Porque essa pessoa, ela não é a sua esposa ou seu marido, eles não são objetos sexuais. É uma pessoa que está dentro de um relacionamento de interdependência. Vocês vão aprender juntos, estar juntos, né? Se o toque físico for a forma principal do seu cônjuge de se sentir amado, né? Nos tempos de crise, o toque vai comunicar muito mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Muitas vezes você pode estar com um problema grande e às vezes o que vocês precisam é sentar juntos, abraçados em silêncio. Porque se a sua esposa, se o seu marido são aquelas pessoas que precisam ser tocadas, afagadas, você tem que fazer isso para se sentir amada, né? Em quarto lugar, quarta linguagem do amor, só para relembrar, palavras de afirmação, certo? Receber presentes. Terceiro, toque físico, né? Quarto, tempo de qualidade. Muitos casais passam muito tempo juntos, mas não usam para transmitir a ideia de amor para os seus cônjuges. Estar junto não significa necessariamente uma proximidade física. Envolve nossa atenção completa. E aqui eu vou listar alguns itens que só são desenvolvidos com o tempo de qualidade passados juntos. Primeiro, comunicação. Literalmente, tornar os pensamentos comuns entre as pessoas. Isso é muito, muito importante. Alguns devem aprender a ouvir, lembrando a aula passada, e outros devem aprender a falar. Segundo, companheirismo. Literalmente, comer o pão juntos. Isto é, horário da refeição é importante, né? Por isso que muitas das coisas da nossa história, eu ia devagar um pouco, mas só lembrando o seguinte, um dos atos mais importantes da igreja, que é a Eucaristia, foi fundado ao redor de uma mesa. Ou seja, se senta e se come, e se transmite, se comunica, né? Isso é muito importante. Terceiro, camaradagem, quer dizer literalmente estar junto no mesmo lugar. A amizade se constrói dividindo atividades e memórias juntos. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com casamento, para você entender como é que funciona isso. A minha mãe, ela é uma pessoa que a linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Se eu estiver junto dela, tomando chimarrão na casa dela, ela vai se sentir tremendamente amada. Mesmo que eu não faça nenhum discurso ou que eu não leve nenhum presente, mas simplesmente o fato de eu estar ali com ela, a presença física ali, ela vai se sentir amada, querida, né? Vai ter suprida essa questão afetiva, emocional. Então é importante, né, a gente ficar antenado para isso. Tem pessoas que a sua linguagem do amor é o tempo de qualidade, é o tempo que você está junto com ela, e no caso do seu cônjuge é quando você faz companhia, quando você é camarada e quando você comunica para ela aquilo que você pensa. Não é só ficar grudado do lado, né, mas é muito mais do que isso. Quinta linguagem do amor é a gentileza ou o serviço, né? Envolve expressar o amor servindo a alguém, procurando satisfazer a necessidade do outro de forma prática. E às vezes, gente, isso não tem a ver com momentos excepcionais, mas tem a ver com atividades rotineiras, assim, do dia a dia.
Só lembrando um texto do Evangelho: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Lucas capítulo 6, versículo 31. Existem pessoas que demonstram amor e se sentem amadas quando fazem algum serviço. Tem uma tia da Camila que acho que ela é incapaz de dizer que ama alguém, mas se ela vê alguma coisa suja na casa dessa pessoa, ela vai lá, limpa, cuida da pessoa. Ela é um trator de serviço, como a gente chama, né? Porque ela é boa nas atividades do dia a dia, ela demonstra amor com essas atividades, né? Então, nas atividades que são rotineiras, é possível se demonstrar amor. Nas atividades não rotineiras, né, respondendo a uma necessidade particular em uma ocasião especial, essa é uma forma de demonstrar o amor, né? Pode pedir, mas não exigir ou não dar a devida importância. Às vezes a gente comete esse erro, gente, da gente querer né, precisar de auxílio, precisar de ajuda e não dá importância ao serviço que nos foi prestado. É triste porque muitas vezes, né, tem pessoas que comunicam a vida assim juntos, né? Deve-se tomar cuidado para não se limitar a apenas servir e dessa forma ajudar um ao outro a copiar os estereótipos dos pais ou da cultura predominante. Isso é grave. Serviço tem que ser altruísta, serviço tem que ser amoroso, serviço não pode embolar coisas da vida, não pode querer copiar coisas da vida do passado. Eu vou mais adiante, penso eu, estou aqui decidindo se faço ou não, fazer uma palestra exclusiva, uma aula exclusiva para vocês, 2 aulas na verdade, uma sobre o papel do marido e outra sobre o papel da mulher. A nossa herança, paternal, ela nos ajuda às vezes a aumentar a carga que nós levamos para dentro do casamento. E muitas vezes a nossa forma de agir, né, inclusive em termos de amor, ela está profundamente arraigada nas experiências que nós aprendemos nos nossos lares anteriores. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você está vivendo uma nova jornada no casamento. Você está vivendo com uma outra pessoa que não é seu pai e sua mãe, né? E muitas vezes você precisa refletir sobre esse assunto, né, para ver se você não está repetindo comportamentos e atitudes que você aprendeu na casa do seu pai e da sua mãe. Para concluir, não vamos estender muito, Jesus Cristo demonstrou o seu amor de 5 maneiras. Acompanhe comigo. Por meio de palavras. Como o Pai me amou, assim eu os amei. São João capítulo 15, versículo 9. Ele investiu o seu tempo, lembra lá, tempo de qualidade. Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Marcos capítulo 6, versículo 31. Jesus agiu, ação, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. São João capítulo 13, versículo 5. O toque, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Lucas capítulo 5, versículo 13. Jesus deu presentes. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. João capítulo 6, versículo 11. Amor não é apenas um sentimento. Requer o desejo de satisfazer as necessidades uns dos outros. E nós somos chamados a imitar e obedecer a Jesus Cristo nesse particular, em especial no nosso casamento. Querer o bem do outro, né? Satisfazer essa necessidade de se sentir amado. É importante. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Minha reflexão para você, para encerrar essa aula. Você é capaz de amar a sua esposa, o seu marido,
o seu noivo, a sua noiva. Reflexão de Páscoa, hein? De paixão de Cristo. Não paixão como o mundo ensina, mas a paixão de Cristo. Você é capaz de amar ao outro, sua esposa, seu marido, repito, como Jesus nos amou? Reflita sobre isso e pense nisso, porque na nossa próxima aula nós vamos conversar sobre um assunto espinhoso que se chama resolução de conflitos. Numa cadeia aí, resolução de conflitos, poder do perdão, que vai nos ajudar a lidar com esses problemas, mas que precisa ter esse background, precisa ter esse fundo. Você é capaz de amar o seu cônjuge, sua esposa, o seu marido, como Jesus Cristo amou a você, dando a sua vida por você? Fica o meu abraço. Vamos agir, fazer esse amor entrar em ação e não ficar só em palavras. Um forte abraço. Até!